Eu sou Fábio Suter e aqui tem opinião. Hoje acontece a sessão do Legislativo Municipal em Guabiruba. Por que eu estou abordando esse tema hoje? Justamente porque nós precisamos de participação. É muito simples reclamar, é muito fácil reclamar. Nós gostamos de reclamar, mas não gostamos de que os outros reclamem com a gente. Esse ponto principal, eu chamo a atenção, é que muitas coisas acontecem justamente porque a comunidade e o cidadão não participa da vida do município. A pessoa reclama da saúde, mas ela não vai ao legislativo reclamar com os vereadores. A pessoa reclama da educação, reclama do MEI, reclama de impostos que estão sendo cobrados em algumas faturas ilegalmente, né? A própria Constituição fala sobre isso, que não se pode cobrar uma taxa por cobrar uma taxa, ou cobrar uma alíquota por cobrar uma alíquota sem explicar. Mas por onde isso tudo passa? Pelo legislativo. E o cidadão, ele não vai lá cobrar do seu vereador ou da sua vereadora o trabalho de fiscalizar e legislar. O cidadão, ele é muito cômodo em reclamar. E ainda reclamam muitas vezes para que os outros façam a reclamação em seu nome, porque nem isso ele quer fazer. Então, por que o cidadão não participa? Por que nós continuamos vivendo nessa mesmice de só reclamar e não tomar atitudes? Atitudes que possam levar a uma melhoria coletiva, não só individual. Não é só eu pensando em mim mesmo, mas pensando no coletivo. Então, tudo isso passa pelo legislativo guabirubense. Tudo! Não só em Guabiruba, em todos os outros municípios. Lamentavelmente, o que acontece é que quando um legislativo ele tem a sua maioria do lado do prefeito, acontece o que acontece em Guabiruba. Um legislativo que não reclama, que não critica a administração municipal, que muitas vezes está completamente envolvido e participando, ele proativo na administração municipal, faz-se a fantasia de que ele está a defender o direito da comunidade, mas na maioria, alguns deles, não são todos, mas aqueles poucos que têm acabam defendendo interesses pessoais e não coletivos. Por que até hoje em Guabiruba é cobrada uma taxa de 30 a 50 reais na emissão do carnê do IPTU que você faz em casa? E aí diz que é uma alíquota para isso. E já está dito desde 2015 que esse tipo de cobrança é inconstitucional. Mas o cidadão paga. O vereador não reclama, não diz nada, porque existem vereadores no legislativo que têm 6, 7, 8 patrimônios. Uma revisão na planta genérica, né, que seria definir nessa região o preço metro quadrado da terra é esse. Eles não querem que isso aconteça. Eles não querem, porque aí vai. Mais vale pagar aquele 30, 40 reais uma vez por ano do que ter seu terreno avaliado de 200 mil para 400 mil e ele pagar um valor um pouco maior de IPTU todo ano. Então o vereador ele não tem interesse, então ele deixa acontecer. O microempreendedor individual, que é aquele cidadão que está fragilizado, na sua maioria, ele faz o microempreendedor individual, o MEI, para poder pagar o INSS um pouco mais barato e ter direitos previdenciários e contribuir para a sua aposentadoria. Os administradores insensíveis, como em Guabiruba, o prefeito Valmir Zirk, do PP, que o povo elege um empresário para comandar o mais humilde. O cidadão paga alvará todo ano. Ele paga um alvará, ele já é fragilizado, ele ainda tem que pagar um alvará acima de 100 reais por ano para essa administração que cobra ilegalmente desde 2020. Mas o cidadão não reclama, ele espera os outros reclamarem, os outros tomarem uma atitude e ele não vai atrás.
Por que o cidadão não vai ao legislativo reclamar? Porque eu sei que vai encontrar uma guarida e uma proteção muito grande ao prefeito. Porque lá na sua maioria, 99% deles, são ao lado do prefeito. Tem aqueles que dizem ali, o Wagner, a Simone e o Gunzá, que são do MDB. Não são mais nada. Eles são tudo PP, só faltaram mudar de partido. Porque eles estão ao lado da administração. Quando vão à tribuna é para falar fatos pequenos, que não mexem no seu dia a dia, que não mexem no seu bolso, que não vai de encontro ao seu interesse. Guabiruba, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no serviço público em Guabiruba em 2018, tinha um funcionário que ele fazia carteira de identidade, seguro-desemprego e carteira de trabalho. Logo na sequência, ele parou de fazer a carteira de trabalho porque o Ministério do Trabalho não aceitava que uma pessoa só fizesse as 3 funções. E ali parou-se e nunca mais se voltou a fazer carteira de trabalho em Guabiruba. Depois, hoje em dia, ela é toda digital, não tem mais a necessidade, a pessoa faz mesmo em casa. Outra situação que nós estamos vendo que daqui a um pouquinho vai acabar tendo uma parada. Por quê? Porque a secretária Aline não se mexe e o prefeito Valmizia que não quer nem saber do povo. Só o povo é que ainda não percebeu isso. Ele já conseguiu o que ele queria, que era se eleger. E você, cidadão guabirubense, é capaz de lá na frente voltar a eleger novamente o PP. É o Partido Progressista, é o partido do empresário. Só empresário se beneficia nessa história. E nós estamos em iminência daqui a pouquinho, também perdemos a carteira de identidade. Por quê? Um sistema tão simples que nos grandes rincões do estado do Brasil já começou a fazer que a biometria digital, a biometria do dedo, não passar mais aquela tinta no dedo. Guabiruba já foi orientada, a secretária, o prefeito, tem a necessidade de comprar esse equipamento, tem a necessidade também de se comprar câmera para bater a foto, não fazer o cidadão daqui e bater uma fotografia para voltar para cá, para apresentar a fotografia para depois ser digitalizada, encaminhada. É um sistema tão simples e essa administração não se mexe. A administração não faz nada em benefício ao povo e o povo não faz nada em benefício a si próprio. O povo não participa do legislativo, o povo não cobra do prefeito, está tudo tranquilo. E é nessa linha que nós temos que repensar o nosso dia a dia e a nossa vida como munícipe naquela cidade. Ou nós tomamos atitudes para garantirmos os nossos direitos, ou então nós vamos ser, como sempre, como o gado, indo para o abatedouro sempre na época de eleição. Porque todos nós só importamos quando existe eleição. Fora essa, o ser humano, o cidadão, só serve para pagar tributos e impostos. Obrigado, estamos aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Até uma próxima.